Bote lenta, o luz infame que inventou a calçada portuguesa. Maldito Dom Manuel e sua corja de tenentes eusébios. Quadrados de pedregulho irregular socados à mão. À mão! É claro que ia soltar. Ninguém reparou que ia soltar? O leigo, disse ele, peca sempre por achar que o céu é perto. O céu não é perto, disse ele. É sempre bastante mais longe do que a gente pensa. Olá, bem-vindos ao PGCM, o pequeno guia do colecionador multimídia. Eu sou o Vinícius e hoje eu vou falar sobre esses dois livros aqui. Noites Lebloninas, do João Ubaldo Ribeiro, e Fim, da Fernanda Torres, tá? Eu resolvi falar dos dois livros juntos porque eu achei que existem algumas coisas que ligam os dois, né? Por exemplo, esse livro, O Fim, da Fernanda Torres, ele é dedicado, né, na dedicatória dele tem uma dedicatória para o João Ubaldo Ribeiro. E o João Ubaldo era amigo da Fernanda Torres e foi uma das primeiras pessoas que leu o livro, né? E ela ficou, assim, muito honrada dele ter gostado do livro, porque anteriormente, né, numa entrevista que eu ouvi dela, ela tinha falado que o João Baldo não falou para ela nunca escrever, e aí ela, de teimosa, escreveu e mesmo assim ele acabou gostando do livro. E os dois livros também, eles são ambientados no Rio de Janeiro, né? Então, assim, eles têm, apesar de falar os dois, assim, meio que da classe média, né, do Rio de Janeiro, eles têm pontos de vistas diferentes, né? Porque o narrador desse livro é um porteiro, né? E aqui nesse outro livro a gente tem vários narradores, assim, podemos dizer. Então são vários pontos de vista sobre o Rio de Janeiro. Outra coisa é que os dois foram lançados no ano passado, em 2014, né? E uma certa ligação também que é o Noites Lebloninas é o último livro do João Paulo Ribeiro e O Fim foi o primeiro livro da Fernanda Torres. Vou falar agora um pouquinho sobre O Fim. Bom, para quem não conhece, a Fernanda Torres ela é filha, né, da Fernanda Montenegro e do ator Fernando Torres, tá? Ela é mais conhecida pelo seu trabalho de atriz, né? Então, assim, ela é bastante conhecida por comédia até, né? Ela fez Os Normais, hoje em dia ela faz aquele Entre Tapas e Beijos, né? E ela sempre escreveu, há alguns anos já ela vem escrevendo crônicas, né, para jornal. E ela pensou em publicar essas crônicas num livro, né? Mas aí o editor veio com essa ideia dela fazer primeiro um romance, então foi aí que ela começou a escrever esse romance que na verdade ele foi tirado, né, de um conto que ela fez, um conto que seria adaptado para televisão, se eu não me engano. A partir desse conto, né, ela viu que os personagens, né, desse conto, que na verdade é o primeiro capítulo, né, do livro, poderiam se desenvolver melhor. Então ela resolveu escrever o livro inteiro em cima desses personagens, né? Bom, o livro fala basicamente sobre a forma como morreram, né? Ou melhor, como os cinco amigos, né, veem o momento da morte deles. Então, assim, começa com o Álvaro, né, que foi o personagem principal do conto que ela escreveu, né, então ele dá essa visão de como que foi o dia da morte dele, né, e tem os retrospectos aí falando da vida dele anteriormente, né. E tem os outros amigos dele também, o Silvio, o Ribeiro, o Neto e o Ciro. E o que liga esses cinco é que os cinco morrem numa idade já avançada, né? O mais novo ele morre com 50 anos. E apesar deles serem amigos e tudo, né? Eles não eram os melhores amigos, assim. No meio da história a gente vai vendo que existiam algumas picuinhas ali entre eles e tal. E eu acho que, na verdade, assim, pelo meu ver, o que ligou os cinco, né? Foi uma certa festa que acontece aqui no meio do livro e que foi uma noite, né? Na verdade, uma noite assim muito louca que eles tiveram lá no Rio de Janeiro. E aí acabou essa noite aconteceram algumas coisas assim que pesaram no resto das vidas deles e esse foi o ponto de ligação entre os cinco. Mas eles não eram aquela coisa de melhores amigos, não, entre eles não. Então, assim, o livro é dividido em cinco capítulos, cada um para um desses personagens, né? E a narrativa da morte, né, de cada um deles é feita em primeira pessoa. Então, cada um vai narrando a sua própria morte. E
Depois, né, pra frente, existem capítulos, né, com nomes dos outros personagens secundários, que são filhos, mulheres, né, parentes, algumas coisas assim. E esses capítulos eles são narrados em terceira pessoa, né? Então, assim, o que eu achei legal foi essa estrutura que a Fernanda Torres escolheu, né? Então, ela tem uma visão mais masculina no livro por ser essa visão em primeira pessoa dos 5 amigos, né? E a parte, principalmente na parte onde fala das mulheres e tal, ele é mais nesses capítulos onde é feita uma narração em terceira pessoa, então fica uma coisa um pouco mais distante. Isso é interessante, né? Porque por ser uma mulher que escreveu o livro ele retrata bastante assim a mente masculina, de certa forma, né? Eu já vi gente até dizendo que ele achou esse livro um pouco machista. Eu não acredito que seja machista, eu acredito que ele seja um pouco até realista, né, do que acontece. Isso não quer dizer que ela seja uma pessoa machista, a gente sabe que não, porque a Fernanda Torres aí, quem conhece ela, sabe que ela é uma mulher muito aberta, né? Bom, além dos 5 personagens principais, né, um personagem também que me chamou bastante atenção é o padre, né, que ele rezou algumas das missas, né, algumas das missas finais no velório dos mortos, né? Esse padre é bem legal, assim, ele aparece esporadicamente, mas tem umas partes chaves, assim, e bem engraçadas, né? Nas partes que esse padre aparece, assim, geralmente tem uma parte elevada de humor. E apesar, né, da gente conhecer também a Fernanda Torres aí por essa coisa do humor, né, que ela fazer mais humor na televisão do que drama, esse daqui não é um livro totalmente engraçado, ele chega até a ser melancólico por partes, né? Aquele trechinho, né, o que eu li no começo do vídeo, ele é um trecho assim que já começa engraçado, tal, né? Mas no meio do livro você vai vendo que é mais melancólico e irônico, cínico até, do que engraçado, né? Então assim, você acaba o livro você fica com um pouquinho de melancolia, muito mais do que se fosse um livro de comédia escrachada, assim. Ele acaba também fazendo a gente ter bastante reflexão, assim, sobre a nossa vida quando a gente termina a leitura dele. Bom, agora eu vou falar sobre Noites Lebloninas, né, do João Baldo Ribeiro, como eu disse, foi o último livro dele. E esse livro aqui, na verdade, ele era para ser um romance um pouco maior, né? E não é bem um romance, né? Era um apanhado de contos, né? Que iriam todos ser contados, esses contos, né? Todos narrados por um porteiro, né? Um porteiro do Leblon. O João Baldo Ribeiro, ele nasceu em Taparica, lá em 1941, e morreu em janeiro de 2014. Então morreu antes do lançamento desse livro. Ele é um escritor bem consagrado, né? Ele escreveu alguns clássicos aí da literatura nacional, como Viva o Povo Brasileiro, Sargento Getúlio, etc. E era um membro da Academia Brasileira de Letras e ganhou o Prêmio Camões, né, que é o prêmio maior da literatura em português, em 2008. E esse livro ele só tem 2 capítulos, né? Então assim ele foi interminável. Foi os contos que o João Baldo conseguiu terminar, né? Então são 2 contos. O primeiro é o Noites Lebloninas, que dá o nome, né, pro Noites Lebloninas, que dá o nome pro livro. E o segundo é o Cachorro Fala Fina e Seu Dono Dagoberto, né? E assim, o primeiro conto, ele vai falar também de uma noite muito louca na cidade do Rio de Janeiro, que esse porteiro, né, vindo do Nordeste, vivenciou. O legal também desse livro aqui, né, é que esse porteiro, ele é como o João Baldo, ele vivia no Rio de Janeiro no final da vida, né? E ele nasceu no Nordeste, lá na Bahia, em Taparica, e, assim, é meio que a visão dele. Então, assim, ele não tem um nome, né? Não aparece o nome desse porteiro aqui. Talvez por isso, né? Por ser uma meio que a visão do próprio João Baldo, ou talvez o porteiro não tenha nome, porque é aquela coisa da colocação social, né? Geralmente, assim, as pessoas não, de uma classe um pouco mais alta, elas não vão ali saber o nome do porteiro, né? Então, assim, talvez ele tenha feito esse tipo de crítica aí, né? Ou então também, o que eu acho que é mais certo, assim, é porque ele queria deixar a nossa visão, né, mais como se a gente estivesse vivenciando aqueles contos. Então a gente meio que entrar na cabeça daquele porteiro ali e ver as coisas como estão acontecendo ali. E é muito engraçado o jeito que ele conta a história. Então é um porteiro assim que ele fala com muita ingenuidade das coisas, né? E de um jeito às vezes até engraçado, assim. Tem uma parte no segundo conto que ele chama um escritor célebre aí, que eu não vou falar porque senão vai tirar a graça do conto,
com um nome que ele adapta, né, para a brasileira, assim. Então, quando vocês lerem, vocês vão ver. É muito engraçado essa tirada aí. O primeiro, então, né, o primeiro conto conta essa loucura que ele fez aí na noite do Leblon. E o segundo traz a história de um morador, né, do prédio onde esse porteiro trabalha, que tem um cachorro que ele atrai homens para esse morador, assim, né? Então o cara sai para passear com o cachorro e sempre volta com o namorado para casa. Então, e só que daí chega um momento lá que ele encontra um cara que não é muito a favor do cachorro e algumas coisas acontecem aí, né? Então, assim, é bem interessante, bem engraçado e dá aquela vontade da gente querer ler mais, porque é muito pouco. Esse livro aqui você lê em 1 hora, assim, rapidinho, ele é curtinho, e você fica querendo mais, querendo saber, né, daqueles outros contos que ele estava planejando colocar nesse livro aqui, que deveriam ser com certeza tão bons quanto esse. Então é isso, fica aí a dica de 2 livros muito bons, né, com a leitura bem fluida, bem rápida, assim, é coisa para você se divertir. Não é um livro muito pesado, não são livros pesados, né? E espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica aí no joinha, se inscreva no canal para próximos vídeos aí e até mais.